Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho em torno do terremoto que aconteceu no Nepal no último dia 25. E nós vamos trazer algumas informações para os intercessores, que nós precisamos nos fundamentar em realidades espirituais para que a nossa intercessão tenha um poder maior. Então nós vamos trazer algumas questões naturais aliadas à revelação da Palavra de Deus, para que não só a nossa equipe, mas várias equipes de intercessão pelo mundo que estão aí unidos no programa Ore pelo Nepal, na reconstrução do Nepal, se fortaleça mais. Algo que muita gente não sabe é como que aconteceu o rito, do festival a deusa Gadimai-Mela. O sacerdote, ao amanhecer do dia 26, porque aconteceu no dia 26, 27 e 28 de novembro do ano passado, no amanhecer do dia 26, o sacerdote, dentro do templo, ele ofereceu 5 animais. Ele ofereceu uma cabra, ou um bode, ofereceu um porco, um rato, uma galinha e uma pomba. E quando ele terminou a oferta desses 5 animais, ele se dirigiu à área externa do templo, aonde ele derramou 5 gotas do próprio sangue dele. E essa questão ela é muito interessante porque partiu de um sacerdote, um líder espiritual que, em nome de toda uma nação, ele fez sacrifícios pedindo a deusa prosperidade e saúde para a nação. E nós vimos que essa ação física ela resultou numa resposta espiritual muito rápida, E a resposta espiritual veio em forma de uma catástrofe natural. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele simplesmente invocou o espírito destruidor sobre a terra. Porque quando nós começamos, do começo a história, ele começou com 5 animais, não foi? Foi, 5 animais. 5 animais que ele fez o sacrifício no templo da deusa Gadimai-Mela, que é a deusa da prosperidade. Então, olha só, 5 animais. Cada um daqueles animais tem um significado. Vamos começar no bode. Bode, rebeldia. A rebeldia é o pior pecado que existe. Todos os pecados procedem da rebeldia. Todos se enquadram na rebeldia. Então, o bode, rebeldia. Depois, o porco, imundícia. O rato, destruidor. Galinha, miséria. O pombo, simplicidade, pobreza. Podemos até relacionar as castas que eles têm muito. Nasceu pobre, morre pobre. Na pomba não há nada de nobreza, assim. Uma ave simples, então traduz-se um ser simples, pobre. Simples dentro de uma pobreza. Então, olha só, sendo tudo isso, ele entrega 5 animais. O número 5 em si já traz um significado na numerologia oculta, que é o número da morte. E antes que eu me esqueça, nós devemos lembrar logo que foram 5 animais entregues lá no templo, 5 gotas dele de sangue na terra e 5.000 búfalos. Então 5, 5, 5. Tudo isso tem um conceito na numerologia oculta. Morte. Ele, como sacerdote, fazendo aquele sacrifício, ele estava representando a nação, como já disseste. E quando ele sai agora para o campo externo, terra, ele mancha a terra. Ele faz um ato de libação. Libação é um tipo de oferta que se fazia muito nesse mundo antigo. Até hoje se faz, mas os gregos, os hebreus também tinham muito essa cultura de fazer essa oferta. É uma das maiores ofertas, uma das maiores dentro do campo espiritual, porque faz com sangue, ou com leite, ou com água. E o sangue nós sabemos que é a moeda mais cara que existe no mundo espiritual. Então, quando esse sacerdote faz aquele ato de libação com seu próprio sangue, ele estaria comprando aquelas almas. As almas que futuramente morreriam no
futuro terremoto, que hoje já é um passado. Quando ele faz aquilo, olha só, ele é um sacerdote. Por que não pegaram um bruxo comum para fazer aquilo? Um homem qualquer, religioso, mas um sacerdote. O sacerdote tem peso no mundo espiritual. A missão do sacerdote é tirar os seus fiéis ou almas de um reino e transportar para outro reino. Por isso Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele não veio só como o rei dos judeus, o rei que se esperava, mas ele trouxe também o título de sacerdote, porque ele nos comprou como sacerdote, não como rei. Como rei, ele veio estabelecer o reino, mas como sacerdote, ele veio comprar almas. Então ele nos compra com o sangue dele, moeda mais alta que existe no mundo espiritual. E já esse sacerdote lá do Nepal, ele estava comprando aquelas vidas, mas para a morte. Comprando, transportando do reino físico para o reino espiritual. Jesus nos comprou, nos transportando do reino da maldade, das trevas, para o reino da luz. Este sacerdote estava comprando aquelas almas do reino físico para o reino espiritual, o reino da morte. Libação, sangue, muito bem. E os 5.000 búfalos, quantas toneladas de sangue dá? Foram 3 dias, né? 3 dias matando. 3 dias de matança, ininterruptos. Então a terra manchou-se, a terra foi contaminada de sangue. E a Bíblia fala do que acontece quando a terra é contaminada, quando o sangue mancha a terra. Porque o sangue tem um significado muito forte no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando Caim mata Abel, Deus aparece a Caim e cobra-lhe a presença do irmão. E ele diz a Deus: por acaso eu sou o dono do meu irmão? E Deus então disse: olha, a voz do sangue de Abel clama a mim desde a terra. Então olha só, o sangue tem voz. O sangue tem voz. O sangue inocente clama. O sangue dos mártires clama. Quando Deus fala isso para Caim, estava-lhe a responder à altura. Ou seja, tu dizes que não és dono dele, mas o teu ato está a repercutir nisso. Teu ato de homicídio. E Deus continua. Caim, como vivia da terra, uma coisa interessante é que, olha só, Caim vivia da terra. Ele tinha a sua subsistência na terra. Mas quando ele comete aquele homicídio, aquele pecado, aquele crime, a própria terra, que era favorável a ele, tornou-se contra ele. Deus diz assim: a terra, por ter recebido das tuas mãos um sangue inocente, ela te negará sua força e tu serás fugitivo. Então, seja, o crime de Caim tornou a terra maldita, tornou a terra maldita para ele. A terra deixou de ser favorável a ele. O pecado dele levou-lhe a isso. E assim foi no Nepal. Eles mancharam a terra com aquele. E o povo nepalês depende da terra. Depende da terra. São agricultores. A flora lá é uma das melhores do mundo, é isso? É uma das mais ricas. Das mais ricas. E eles plantam arroz. Olha só. No Salmo também, 106, para não nos estendermos muito, 106, a Bíblia diz assim, verso 38: e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Em outras versões diz: a terra foi manchada com sangue. Então, a Bíblia está falando do pecado de Israel. Eles ofereceram sacrifícios, derramaram sangue dos seus próprios filhos na terra, manchando a terra. E nisso, olha o que
respondeu à terra? Deus manifesto nessa ação provocada por eles. No verso 39 diz assim: assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Então, quando a terra recebe essa mancha, a ira de Deus, já que a natureza por ela mesma não se defende, a ira de Deus é respondida na terra ou na natureza em si. Nós podemos perceber que em Apocalipse fala sobre o espírito destruidor. Esse espírito destruidor, ele é citado como aquele espírito que ele é despertado do abismo da terra ou abismo das águas, ou tsunami. Tsunami, abismo das águas, é o mesmo espírito destruidor. E olha que interessante, porque aqui foi acionado 3 reinos. 3 reinos. Dentro do mundo espiritual, 3 reinos. A terra, que o sangue foi derramado. As águas, O sangue porque foi a no terra. Nepal não tem costa marítima, mas tem muitos lagos, muitos rios. Então, o sangue que esvaiu pela terra alcançou os rios. E as pessoas testemunhas que lá estavam disseram que o odor do sangue podre, odor no ar, era quase insuportável a respiração. A terra, a natureza revoltou-se. O ar, a terra e as águas. Então, olha só. Quando este homem faz aquele sacrifício, comprando as almas, que ele nem estava talvez por dentro disso, porque ele era um sacerdote de Satanás, então ele só estava obedecendo o comando. Depois desse culto, depois desse evento, qual foi a resposta? Já que eles despertaram um espírito destruidor. Esta explicação ela é muito complexa para os poucos minutos que nós temos. Ela pode ser trazida dentro de 3 dimensões. Mas nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Olha só, quando o sangue de Jesus Cristo é todo derramado na terra, por volta das 3 horas da tarde, quase já a hora da sua morte, a Bíblia diz que mal ele morreu porque o sangue acabou. Mal ele morre, a terra sofreu um terremoto. A terra tremeu. A terra recebeu o sangue dele e tremeu. Aquele sangue deu vida aos mortos que estavam lá embaixo. Então, o sangue de um santo derramado na terra deu vida aos mortos santos que estavam lá embaixo. O que houve no Nepal não foi diferente. Assim como o sangue tem esse valor no mundo espiritual, é a moeda mais cara que existe, por isso Jesus nos comprou com o sangue dele, como sendo um sacerdote. Este sacerdote também comprou aquelas almas, trazendo para o mundo da morte. Jesus, sendo a vida, deu vida aos mortos. O sangue dele deu vida aos mortos que estavam lá embaixo. Já no Nepal, aquele sangue de animais despertou um espírito de destruição. Olha os animais que ele fez como sacrifício. Rato, um espírito destruidor. Galinha, miséria. Porco, imundícia. O que um terremoto traz num país? O terremoto traz destruição, mata vidas e traz miséria. Eles já viviam uma miséria hereditária, mas com isso, o que o diabo queria mesmo? Vidas, porque a Bíblia diz em Provérbios que a sepultura, ela nunca diz basta, ela quer sempre mortos. E quem se alimenta disso é o inferno. E de quem está no inferno? O próprio diabo. Então, quanto mais vidas ele poder ceifar, ele ceifa.
Já quantos mortos foram? Chegou a mais de 10 mil. Mais de 10 mil em um evento, mais de 10 mil mortos. Então, olha só, 5 mil búfalos, bois. Aliás, o boi tem um significado muito grande, palavra de Deus. De força. De força. Davi diz que ele foi ungido e a unção dele é a unção do boi selvagem. Então o boi tem força. Olha só, o sangue do animal que é trazido como Um símbolo de força. símbolo de força e despertou o espírito que estava, vamos dizer, dormente lá embaixo. Despertou e ele veio com força e destruiu a terra que estava já manchada. Nós lemos aqui que no verso 39 que por eles terem manchado a terra, já os filhos de Israel, com o sacrifício dos seus filhos, né, derramando sangue no chão, por eles terem manchado a terra, o próprio Deus minou a herança deles. E parece que no Nepal também eles têm a herança maior deles é a terra, né? Então, após eles terem manchado também a terra, aconteceu o mesmo que aconteceu aqui. A herança deles foi minada. Assim como houve o que houve com Caim. Ele vivia da terra. Após ele ter manchado a terra com sangue inocente, a própria terra negou-se em lhe dar a sua força. Ele não conseguia mais viver da terra. A terra não produzia mais para ele, porque ele provocou aquilo. Para toda ação há uma reação. Não é assim? É assim. E o interessante, a questão profética na bandeira deles, a gente vai falar sobre isso, depois eu gostaria que você falasse qual é a solução para o Nepal, além de orações, que é a questão do arrependimento nacional, como está escrito lá em Zacarias. Mas lá na bandeira tem um símbolo de uma lua, que é o símbolo da natureza pacífica. Como que você colocaria isso? Um símbolo profético e vem uma ação completamente contrária. Um símbolo de ação de natureza pacífica e agora a natureza. Até que quando eles põem isso, olha só, a natureza, enquanto não violada, ela é pacífica mesmo. É tanto que a ciência dos Atlantes, uma das primeiras ciências existentes na face da Terra, ela diz que existem 7 leis universais que regem o mundo. E a primeira das 7 leis é a lei da natureza, onde a mesma ciência sustenta que o ser humano, quando fere essa primeira lei, que é ferir a natureza se revolta contra ela. Porque nós somos também a natureza, nós dependemos da natureza. É aquela história, quando se destrói as árvores não é um crime? Por quê? Porque afeta a respiração, afeta. Então o ser humano, para ele viver bem, ele precisa tratar bem a natureza. E quando ele não respeita essa lei, que é a primeira lei, a natureza Luta-se contra ele. E agora, pastor, fala um pouquinho, que o nosso tempo está acabando. Qual é a solução para o Nepal agora? A solução para o Nepal é arrependimento. Largarem os deuses que eles têm. Aliás, lá é a cidade do Buda, né? É. Nepal é a cidade do Buda. Então, a primeira coisa é eles esquecerem aquele Buda, essa deusa Gad Mayamela. Na verdade é que são vários, né? Não são só eles, são os principais. Essa deusa começou a ficar muito famosa. Olha, essa coisa desses meninos no Facebook, tirar foto com a língua para fora, é dela. É essa deusa. Então olha como ela ganhou tanto espaço. Adeptos. E as pessoas nem sabem. Essa língua que ela mostra é a língua de tomar sangue. Ela tem um cordão só de cabeças de pessoas. Então tomar sangue, sugar, ela faz uso de sangue. E nós
nós precisamos o que então? Nós precisamos, ou no caso eles, né? Quando nós formos orar, que no início eu disse que seriam informações relevantes para grupos de intercessão, para que essas intercessões sejam eficazes, clamar ao Senhor um espírito de arrependimento neles lá. Não adianta, só Deus não permite mais esse terremoto. Não, isso não vai adiantar. Que o terremoto é reação de uma ação. Então nós não temos que ir contra a reação, nós temos que lutar contra a ação. A ação deles é despertarem esses espíritos. E nós precisamos orar para que eles se arrependam. E nesse arrependimento, então, eles passam a tomar abandonem esses deuses e tomem um curso diferenciado. Tá bom? Muito bem. Nós esperamos que essa conversa tenha abençoado vocês, porque foi uma grande descoberta para nós. Nós conversamos muito sobre isso, estávamos orando muito a respeito disso, e o Senhor nos trouxe essas revelações. Temos muito mais para falar, mas o nosso tempo não... Pouco, mas nós fazemos seminários, né? Seminários, podem nos chamar e assim nós temos algo mais acima disso. Acesse a nossa página, Mistérios Apocalípticos. Tem muitos mistérios lá a serem revelados. Nos chame. Temos assuntos fortes sobre Gadara, o endemoniado de Gadara. Qual era a problemática em Gadara? E sabia-se que lá teve terremoto também? O assunto de Gadara não foge do assunto de Nepal. Quer saber mais, nos chame e assim estaremos convosco.